O dia que eu descobri que o boy colocava uma coisinha dentro da cueca pra tentar me impressionar. Não tô nem aí pra julgamento. Hoje eu sou casada, mas na minha época de solteirice, eu ficava com quem eu bem quisesse, eu curti mesmo e, tipo, pra mim não tem nada demais. Não ficava com homem casado, não causava mal a ninguém. Então, assim, se eu sentia vontade, eu ia lá e ficava e tudo bem. E aí, um dia, eu conversando com uma amiga minha, eu falei assim pra ela, amiga, eu ando sem sorte. E ela, por quê? Eu falei, ultimamente, eu tenho ficado com uns boy que assim, não tem muito conteúdo, se é que vocês me entendem. E aí, ela deu risada, sabe? Falou assim, vamos criar um perfil no Tinder? Vamos especificar lá que você não quer boy que não tenha conteúdo? E eu, não, você tá doida, também não vou colocar assim escancarado, né? Ela falou assim, vamos fazer. Pegou e criou. Gente, colocou lá assim na biografia do Tinder que fazia questão que o boy tivesse conteúdo. E colocou uma berinjela na frente. E aí, tá bom. Depois que ela fez esse perfil, sempre surgiam uns, sabe, uns besta, mas assim, não dava muita bola e tal. Até que esse cara surgiu. E eu não vou mentir que eu fiquei interessada nele pela aparência mesmo. Gente, ele era muito bonito mesmo. E ele puxou a conversa comigo, a gente deu match justamente por causa do que estava escrito no meu perfil, por causa da berinjela e tudo mais. E aí ele perguntou pra mim, né? Já puxou o assunto perguntando o porquê da berinjela, o porquê que eu especifiquei aquilo, se era verdade, se eu tava só zoando. E aí eu peguei e falei pra ele, porque tipo, gente, comigo é assim, sabe? Na reta. Aí eu peguei e falei pra ele que não, que é porque aconteceu 2 vezes daí, de eu ir ficar com o cara e, né, e ser assim, fora do normal. E aí a minha amiga decidiu colocar aquilo pra já não correr o risco de eu ter um susto de novo. E a gente continuou conversando e assim, então, né, já ficou bem esclarecido pra ele. Sempre que a gente conversava, ele tocava no assunto da berinjela. Ai, mas é real e tal, mas, né, que tanto de conteúdo é esse que você achou pouco? Me fale. Eu, não, né, vamos deixar pra lá, vamos deixar rolar. E a gente sempre conversava. E aí, nisso, entramos na fase de enviar fotos. Ai, me envia foto, tá? Ai, me envia foto. E, detalhe, gente, na mesma cidade. Só que assim, eu não queria já mandar mensagem e já sair, sabe? Também não é desse jeito. E aí a gente começou a trocar fotinha. A primeira foto que ele me mandou foi uma foto sem camisa, porque assim, ele, corpo, sabe, musculoso e tudo mais, sem camisa, com uma calça moletom. E assim, na calça moletom dele tinha uma serra, sabe? Um Monte Everest ali. Aí eu peguei e ainda mandei pra ele assim, é sério isso? KKKKK, porque assim, ele sempre frisava no assunto da berinjela. Então eu achei que ele estivesse me zoando. Aí ele pegou e ainda mandou, falou assim, por quê? É demais? Aí eu disse, não, né? De jeito nenhum. E a gente continuou conversando. Só que assim, o que acontece? Conforme a gente foi conversando, é claro que as conversas iam ficando cada vez mais íntimas. E aí ele começou a pedir fotos mais ousadas minhas, sabe? Não só, né, fazendo um sensual ali. E eu também pedi fotos dele. Só que as fotos que ele me mandava era sempre de calça ou de bermuda. Ele nunca mandava sem. Aí eu pensava assim, mas é só pra fazer um mistério ali, né? Tá legal, tô gostando, não tem nada demais não. Só que nisso eu comecei a cobrar dele da gente se encontrar, né? Porque assim, já tinha semanas que a gente tava conversando. A gente já tava num grau de intimidade que, cara, quase que é o que o marido e a mulher têm, sabe? Então eu comecei a cobrar da gente se encontrar, até porque na mesma cidade não tinha por que a gente ficar anos aí conversando só virtualmente. E aí, depois que eu comecei a cobrar da gente se encontrar, eu reparei que ele ficou mais arredio comigo, que ele não respondia tanto, que as nossas conversas não já engajavam tanto, sabe? Que quando eu entrava ali numa conversa assim, ele já me dava um passo fora. Então aquilo meio que eu fui perdendo interesse também, entende? Tipo, pra mim ele só queria zoar, ele só começou a conversar comigo pra zoar a questão da berinjela aqui, né, que minha amiga colocou lá. Então, tipo, foda-se, né?
Deixa pra lá, segui a minha vida. Ele me mandava mensagem, eu mandava alguma coisa, um joinha, alguma coisa meio que cortando e, né, deixava pra lá. Só que um dia, o que acontece? Bebida e curiosidade, né, não combinam. Eu saí com uma amiga minha e a gente bebeu pra caramba, tipo, bebeu muito. Quando eu cheguei em casa, por volta de umas 2 horas da manhã, eu ainda cheguei na vibe do rolê. Sabe, quando você faz que ligadão e não quer desligar? Então eu tava desse jeito. Aí eu lá e tal, eu falei assim, vou ligar pra ele. Olha só pra vocês verem, gente, a gente tava praticamente nem conversando mais. Eu vou ligar pra ele. Liguei pra ele, 2 horas da manhã, ele atendeu e eu já chapada assim, coloquei fechado mesmo, que eu queria encontrar ele, que tinha que ser naquela hora, que se não fosse naquela hora não ia ser mais. E assim, gente, claramente ele notou que eu não tava na minha, né? Aí ele topou. Aí eu falei pra ele, tá, vou ficar te esperando, me pega aqui em casa, que eu não posso sair não, né? Porque eu não tô nas minhas melhores condições. E aí, nisso, eu esperei. E ele chega de moto na porta da minha casa. Buzina de moto na porta da minha casa. A gente dá uns beijinhos ali, né? Primeira vez que a gente se viu, eu capaz que tava num barco de cachaça, né, coitado. E ele me pegou e me levou pra um MOTEL, né? E tá, cheguei lá, fui primeiro beber uma cervejinha, porque quem tá assim parece que não quer, né, parar, não quer sair da balada ali. E quando a gente começou a entrar na empolgação, ele virou pra mim e falou assim, eu tenho um negócio pra te falar. Todo sem graça, sabe? Aí eu falei assim, quê? Ele, porque eu tô com vergonha, você vai me julgar, você vai rir de mim. E eu, não, fala. Gente, ó, né, nem imaginei que ele fosse me falar o que ele me falou. E eu falei, quê? Aí ele falou assim, é que as fotos que eu te mandava não era real, não. E eu, como assim, né? Não era real? Gente, ele colocava garrafinha de refrigerante pra poder dar um volume, pra poder me impressionar. Porque, segundo ele, né, ele ficou muito interessado, mas assim, a minha história já afugentou ele. Eu me senti tão mal porque alcoolizada, a pessoa não tem senso. Ao invés de eu falar, não, né, entendo, eu também fui ousada demais de colocar aqui no meu perfil, eu dei uma crise de riso, mas eu ri tanto, que ele ficou super sem graça. Não me deixou triscar nele, não aceitou colocar um dedo nele. E ele só continuou ali comigo porque, apesar do que eu fiz, ele ainda foi gentil. Eu comecei a passar mal, ele ficou ali, me ajudou até eu ficar melhor. E assim que eu fiquei melhor, ele me levou, me deixou em casa, foi embora e me bloqueou. Fiquei tão mal, gente. Eu fiquei tão mal depois, sabe, de pensar que eu fiquei rindo e de lembrar da carinha dele com vergonha. Mas, em minha defesa, como eu falei, eu tava muito alcoolizada. Meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Quero a opinião de vocês nessa história. Vou jogar a bola pra vocês, pega aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto essa história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.